Olá, eu sou Marilo Rodrigues, presidenta do PSOL em Osasco. Também sou candidata a vice-prefeita na chapa junto com o Emídio. E hoje aqui no nosso podcast do PSOL, nosso PodSol, estou recebendo o Igor e a Juliana, que são da mandata Ativoz. Tudo bem, Ju? Tudo bem, Igor? Tudo certo. Conta um pouquinho para o eleitor de Osasco, para o cidadão osasquense. Quem é você, Juliana? Eu sou a Juliana. Antes de qualquer coisa, eu sou filha, né? Meus pais moram no Rochdale até hoje, sou cria do Rochdale, cresci na Zona Norte, estudei em escola pública, me formei pedagoga, fiz magistério, sou mãe da Iris e da Sofia, participei da Metafita Arte Verde, que para a gente foi uma escola de política pública com relação ao meio ambiente, educação popular. Eu sou muitas coisas. Sou atriz, né? Eu conheci o Igor, inclusive, no teatro. A gente fez teatro junto na Escola de Artes Municipal, né, Igor? Fazendo parte de políticas públicas da cidade. Sou palhaça de formação, né? Exatamente. Somos formados na palhaçaria também. E sou uma pessoa entusiasta da política, desde sempre. Eu comecei a minha militância no movimento estudantil com 16 anos. E fui para o Partido dos Trabalhadores, onde eu fiquei durante boa parte da minha vida política. Cresci na JPT, fui me engajando em outras lutas, né? Sempre me entendi como uma mulher feminista. Então, estava na luta das mulheres, pela cultura, pela educação. E, por obra do destino, Marielle morreu, que foi um chamado para nós mulheres, principalmente mulheres negras, a estar na política, porque se nós não estivermos nesse espaço, são os ratos que vão ocupar. E a gente sempre sabe que Osasco é um antro de ratos, né? A política ela é muito ainda um celeiro para homens e a gente precisa cavar esse espaço. Então, foi um chamado. A Marielle deixou a gente, mas ela deixou também uma missão, que é ocupar esse espaço. Então, diante de todo um trabalho de militância que a gente já tinha, né, um chamado aí nosso para a coletividade, a gente se colocou como candidata. E essa candidatura coletiva, para o momento, foi o que era o melhor para a gente, colocar ali a representatividade de mulher negra, professoras, aposentadas, né, LGBTs, tudo junto e misturado para ocupar um espaço tão importante, que é Osasco, né, que é o segundo maior PIB do estado de São Paulo, e que a gente tem que disputar esses espaços, sim. Foi muito surpreendente para a gente, na verdade, o resultado da eleição passada, porque a gente queria disputar a eleição como militante, né? A gente não tinha certeza que a gente ia entrar ou não. Tanto que a gente só tinha um punhado de adesivo, um punhado de panfleto e R$ 3.500 para fazer uma campanha. E foi muito bacana participar do processo. Acho que estar hoje no Legislativo para a gente faz mais sentido do que fazia 4 anos atrás, porque a gente já tem um acúmulo, uma experiência. Então, eu sou também um resumo de tudo isso, né? Acho que a Juliana, mãe professora, diz um pouco, mas também tem muita coisa por trás. Muito bem, Ju. É isso aí, minha companheira de luta de muitos anos aí. E você, Igor? Conta para nós um pouquinho, conta para o cidadão osasquense quem é o Igor Andrade. Eu sou o Igor, tenho 27 anos, nascido na Amadora Aguiar, no primeiro ano do Amadora Aguiar ainda, do Jardim Elvira, agora estou na Helena Maria. Sempre estudei em escola pública, fiz teatro junto com a Ju na Escola de Artes, que agora, infelizmente, está sucateada, sem professor e caindo aos pedaços. E estou na militância LGBTQIAP+, por ser um homem gay e entender da necessidade da gente ocupar os espaços. Eu acho que o mandato coletivo é isso. As LGBTs, as mulheres, as mães, negras e negros, ocupando os espaços que nunca foram feitos para nós. E, além disso, tem a Negríssima e a Ângela. Negríssima é da pauta da negritude e a Ângela do cursinho popular. Conta para nós, Ju, como que você vê Osasco? O que a cidade de Osasco representa para você? Osasco é a minha casa. É onde eu escolhi viver para sempre e criar minhas filhas, né? Então, Osasco representa, para além do lugar que a gente nasceu e vive, é o lugar que nos acolhe, que a gente tem que se sentir acolhido, na verdade, né? Por isso que eu acho que vale muito a pena se manter na luta, sempre cotidiana, porque é o lugar que a gente quer viver. Eu quero viver num lugar que seja acolhedor para minhas filhas, né? Também, da mesma forma como eu cresci uma criança feliz,
Em Osasco, eu quero que minhas filhas tenham a mesma qualidade de vida estudando na escola pública. A gente usando a UBS do bairro, tendo como referência o pronto-socorro do meu bairro. E eu quero que seja tudo melhor, né? Eu vejo Osasco como um lugar de muitas oportunidades também. A gente precisa ser menos seletivo com políticas públicas e ser mais incisivo na humanidade do que a política tem que trazer. A política ela é o espaço onde a gente cria a vida. É tudo. Tudo é definido pela política. A população não tem consciência disso. Então, o Osasco ela sofre muito com uma manipulação disso dentro da política, né? De usar o povo para poder fazer um jogo de poder, apenas pelo poder, né? Muito triste. Mas Osasco é minha casa, é meu lar. Eu vejo hoje como um lugar que está doente. Como a saúde pública de Osasco, que está pedindo socorro há muito tempo. Osasco pede socorro, tanto no meio ambiente, saúde, educação, segurança, transporte. Pede socorro. É uma missão nossa. Eu acho que o PSOL tem essa missão de fazer Osasco voltar a respirar, inclusive. E você, Igor? Como que você enxerga Osasco? Eu enxergo Osasco como um berço, assim, nascido, né, e criado na cidade. Eu acho que precisa de mais políticas públicas. E precisa de políticas públicas do pessoal, que não tem medo e não faz o jogo da velha política. Acho que a gente chegou para mexer nas feridas que precisam ser mexidas e falar sobre saúde, sobre educação, sobre a necessidade do piso salarial de auxiliares e técnicos de enfermagem, conforme a proporcionalidade do piso salarial da enfermagem, que ainda não é pago na cidade. E na época da pandemia, esses profissionais eram tidos como heróis. Por que não valoriza esses profissionais da cidade de Osasco? Sobre isso. Eu sou filho de enfermeira, concursada, e também é uma das nossas lutas. O Osasco é incrível, mas precisa melhorar e muito. E não é com oligarquias que o Osasco vai melhorar, é com políticas públicas efetivas. E o funcionarismo público em Osasco não tem sido muito valorizado nos últimos anos, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Vocês já têm um mandato, né? Vocês vêm aí de uma luta pela cidade, por pautas específicas dentro da luta de vocês. Nesses últimos 4 anos, eu tenho acompanhado, eu sei do embate que é para vocês conseguirem aprovar os seus projetos dentro daquela Câmara, que é tão contrária às políticas que vocês batalham tanto para conseguir. O cidadão osasquense já conhece o trabalho da Ativoz, já conhece a atuação que vocês têm feito pela cidade. E o que o cidadão de Osasco pode esperar do próximo mandato da Juliana e da Ativoz para os próximos 4 anos? Eu acho que uma resposta mais correta para isso, ao meu ver, hoje, seria de que a gente hoje tem mais experiência. Estar no legislativo não é só representar pautas, é entender como funciona o mecanismo político. Nós temos um regimento interno que define como são as regras do jogo. E a gente precisa saber disso para estar lá no parlamento. É um espaço para além da política, para além da convivência humana, é um espaço totalmente técnico. Se você sabe usar esse mecanismo, você consegue alcançar várias coisas, né? Nós somos um mandato de oposição na cidade e é muito difícil qualquer coisa quando você é um único mandato de oposição na cidade. E isso exige da gente um esforço intelectual, um esforço de articulação, um esforço de pensar a política pública melhor para o povo do que ficar discutindo a velha política ali do tomar da cá apenas, muito maior do que de qualquer outro, porque o resto todo mundo vai dizer amém. O resto, todo mundo vai dizer amém para o prefeito que estiver lá, seja ele qual for. Porque neutro é shampoo, né? A gente tem posicionamento. E eu acho que é isso que faz diferença para a gente, enquanto PSOL na cidade. O compromisso que a gente tem com o povo. E é isso que a gente quer manter no nosso próximo mandato. Acho que o compromisso com a população, de pensar o que é bom para o povo, sem tomar lá da cá, sem pensar em figurinha marcada, tendo um posicionamento firme. Nós somos de esquerda, sou feminista, sou mãe, vou lutar, sim, pela pauta da negritude, pela pauta LGBT, pelo meio ambiente. E eu acho que, dentro dessas nuances, a gente pega, por exemplo, o servidor público, que é completamente desvalorizado. A gente tem aí uma classe de professoras e professores que sofrem assédio moral cotidianamente por causa que a gestão de Osasco ela é uma gestão comissionada. A quem o comissionado serve, se não é o prefeito?
ela não vai fazer a gestão mais democrática possível. Isso também faz com que o município perca em torno de 50 milhões por ano, porque deixa de receber um recurso específico do Fundeb que tem a ver com inclusão e cargos comissionados na gestão da escola. Então, a gente está em cima disso, já é algo que a gente já vem trabalhando para tentar derrubar isso, fazer que é uma política de governo o concurso público. Precisa ter compromisso com o serviço público, mas também é uma política de governo a terceirização. Rogério Lins, ele insistiu e conseguiu terceirizar muita coisa. A boiada passou esses últimos 8 anos, e eu acho que o que as pessoas podem esperar da gente é que a gente não vai deixar a boiada passar tão fácil. Que é isso, um compromisso de manter a seriedade, um trabalho feito para o povo e não com base em trocas políticas e o que eles costumam fazer. Eu acho que é uma fiscalização de verdade. A gente nunca foi base do governo. A gente tem esse orgulho de dizer que sempre fomos oposição e a gente não é dos conchavos políticos. É fiscalizar as UBSs, é fiscalizar as escolas municipais, é fiscalizar os CAPs, que é saúde mental em Osasco. Está uma calamidade, o CAPs ainda está no puxadinho da policlínica. E não só fiscalizar, mas enviar também, se possível, emendas para esses espaços, porque é importante para a população osasquense. E o executivo tem que trabalhar, não tem que fazer só TikTok. E a gente tem lado. Nosso lado é do Emídio. A gente não está aí para brincadeira, não. Aproveitando, então, Igor, esse gancho que você colocou, né? Que Osasco realmente precisa de uma administração séria, que não fique só fazendo dancinha no TikTok. Explica para o seu eleitor, explica para o cidadão osasquense qual é a importância de eleger o Emídio prefeito e a Marilu vice. É importantíssimo, porque o Emídio tem compromisso com a população. A gente vê aí os funcionários públicos falando, né, do Emídio, porque foi na execução, né, no plano de governo do Emídio, quando o Emídio estava na prefeitura, que foi mais valorizado o funcionalismo público e os espaços públicos da cidade. Acho que a gente tem competência. Marilu vice é uma mulher de garra, de força, que vem de movimentos sociais, e o Emídio já governou a cidade. Ele sabe das demandas da cidade. E ele não está no TikTok para fazer joguinhos e dancinhas. Ele está nas redes sociais mostrando o que ele vem fazendo como deputado e o que ele vai fazer como prefeito, tendo o compromisso de dialogar com a população, com os movimentos sociais. E o Emídio não trata a pauta ambiental como uma pauta elitista, como o representante do governo falou na audiência pública de zoneamento básico, que a pauta ambiental é uma pauta elitista. Não, ao que a gente está vivendo aí, a crise climática que a gente está vivendo. O Emídio trata a pauta ambiental como também uma pauta que é importantíssima, porque sem meio ambiente, sem ar, a gente não vive. Então, o compromisso do Emídio não é um compromisso de redes sociais, é um compromisso efetivo e que vai mudar a cidade, que fala de uma Osasco do futuro, e não de um Osasco das redes sociais. Tanto que Osasco hoje tem 12 parques, né? Dos 12 parques que tem, 8 foram construídos na gestão do Emídio, e desde então, nenhuma outra árvore foi plantada na cidade, né? É sobre isso. Foram plantadas árvores, sim, esse final de semana. O prefeito anunciou e tudo mais. Só que ele plantou aonde? Em parques, onde já existe uma arborização mais densa. Nem um planejamento decente ele fez para o plantio. Né? É vergonha atrás de vergonha. Então, Ju, aproveitando o gancho aí, o Igor colocou as considerações dele a respeito da importância de eleger o Emídio e eleger a mim como vice. Dá uma palavrinha sobre isso também, explica para os osasquenses, explica para os seus eleitores qual é a importância desse voto no dia 6 de outubro. Primeiro que eu vou puxar bastante sardinha para o nosso lado, eu acho que é importantíssimo o PSOL também estar no executivo, porque no legislativo a gente já tem provado que a gente consegue fazer um trabalho excelente. Né? Nós temos diversos legisladores pelo Brasil que provam isso enquanto PSOL. E eu acho que chegou a nossa hora de estar no executivo, sim, para mostrar, inclusive, a competência da mulher, né, na política, uma política séria, com honestidade, com trabalho. Eu acho que faz a diferença. Primeiro, eu acho que é isso. Muito importante ter você como vice, né? E dizer que, assim, eu tenho uma relação com o Emídio quando prefeito,
que é relacionado, por exemplo, à organização do início das discussões dos conselhos municipais. Eu fiz parte de alguns conselhos. Eu fui conselheira de cultura quando a gente conseguiu elaborar o plano de cultura. E mesmo sendo um plano de governo que perdurou, aí a política pública da cultura, por exemplo, o Plano Municipal de Cultura, que veio com tudo isso, com conselho, participação popular, isso faz a diferença. Quem vive esse sistema da política como ela é, para conseguir, inclusive, a apresentação do teatro, porque tem que passar pelo conselho, como gerir os espaços públicos, precisa entender o mecanismo das coisas. Então, a gente, quando artista, estou licenciada da parte artística, e a gente usava o mecanismo da política pública para poder usar os equipamentos, para poder fazer o teatro na escola e tudo mais. Então, a gente já entendia um pouco do mecanismo político. E ali o Emídio trouxe essa política pública de a implantação do Sistema Municipal de Cultura para a gente, foi um ganho. Foi sendo trazido várias outras coisas, a economia solidária, o programa de economia solidária. Agricultura urbana, e a gente, com a Metafta e com o André, a gente iniciou um trabalho nas hortas, falando sobre economia solidária, falando sobre a política pública que gera renda, pensa meio ambiente, pensa ocupação de solo, pensa espaços ociosos, pensa diversas questões, e uma política pública que foi também fruto aí desse trabalho do Emídio. Então, eu acho que a gente tem que olhar para o trabalho legado, a experiência, como eu falei também, que a gente tem. A gente adquiriu uma experiência de estar nesse espaço que é importante para se manter nele, por causa da experiência. E eu trago a mesma coisa para a questão do Emídio. Eu acho que é uma experiência que ele já teve de gestor. Eu acho que ele foi um ótimo gestor para a cidade, na participação popular, no diálogo com a população. Isso é inegável, gente. Quem consegue hoje consegue até acessar o Rogério porque ele vive dançando por aí, Mas não que você vá discutir com ele alguma coisa séria para a cidade, tem uma responsabilidade maior com as pessoas. E eu vejo muito isso também, uma característica da esquerda ocupando esse espaço. Então, tem um outro significado, que é o de olhar com um olhar mais humanizado para a população. Então, no dia 6 de outubro, cidadão, o seu compromisso é com o seu futuro, com o futuro da sua cidade, com o futuro dos seus filhos. Vamos dar um voto de confiança para quem é experiente. Então, vote Emídio 13, prefeito, eu, Marilu, vice, e vote na Juliana, da Mandata Tivós, 50 mil. Obrigada.